Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida, meu irmão, minha irmã, e naqueles que estão nos acompanhando de longe também. Abra sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59. Outro dia nós falamos sobre uma mãe chamada Salomé, e ela tinha 2 filhos, Tiago e João, e ela fez um pedido a Jesus para os filhos. Vocês lembram qual o pedido? Isso, né? Que pedido triste, né? Jesus não atende pedidos egoístas, quando a gente está pensando em glórias, né? Então, nessa mesma linha de raciocínio, eu quero pensar hoje com os irmãos, vou começar hoje, o que atrapalha a oração? Qual é a oração que Deus não atende? O que é um impedimento para a oração? Isto é, cria uma barreira para Deus nos responder, nos abençoar. Nós, por exemplo, se você pegar o Antigo Testamento e olhar as passagens bíblicas que falam sobre oração, promessa de Deus em responder à oração, por exemplo, Jeremias 33:3, clama a mim e anunciar-te-ei coisas. E como esse texto, muitos outros. Você vai ver nos evangelhos, Jesus falando sobre isso, nas cartas apostólicas, Jesus falando sobre isso, a palavra de Deus nos mostrando que Deus quer nos atender, que nós precisamos orar, buscar, e Deus vai nos atender. Mas, queridos, há coisas que atrapalham essa resposta de Deus. Então eu quero começar aqui, vamos lá. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Olha só, queridos, acho que nem precisava falar mais nada desse versículo, né? Só em ler a gente já entende tudo. Então, o que a gente entende nesse texto aqui, irmãos? Então, o que eu quero abordar neste ponto? O que impede, o que cria barreira entre nós e Deus, entre as nossas orações, para Deus responder? Pecados não confessados. Pecados não confessados. O texto deixa claro que Deus está pronto a atender. Olha só, sua mão não está encolhida, pelo contrário, está estendida para salvar, para socorrer. O seu ouvido não está surdo, não é? Pelo contrário, ele está o quê? Atento às nossas orações. O braço de Deus não está amputado, e seus ouvidos, não estão obstruídos,
para não ouvir e atender às nossas orações. Mas, todavia, contudo, entretanto, não é? Surge um obstáculo, uma óbice, uma objeção. O que é? Duas palavras, veja aí. Quais são as duas palavras? Iniquidade e pecados. Os dois são pecados. Pecado, iniquidade é pecado. Não é? Só que a ideia de iniquidade é aquilo que nós estamos fazendo que já se tornou um hábito. São aqueles pecados que a nossa consciência já não toca mais. Nós já nos acostumamos com eles. Nos habituamos a eles. Nós nem nos importamos mais. A pessoa não se importa mais. Ela não sente mais vergonha. O pecado se tornou contumaz, corriqueiro. Queridos, pecados de um modo geral, quando você comete, vamos dizer assim, você tropeçou e caiu. E tem aqueles pecados que se tornaram comuns, isto é, corriqueiros. Continua pecando, continua pecando, e continua pecando, e continua pecando. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele tem uma palavra, e eu já falei aqui que o apóstolo João é duro muitas vezes. A gente acha que ele é duro. Então veja o que ele diz, 1 João 3,9. Olha só. Todo aquele que é nascido de Deus, que não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Nós não podemos permanecer no pecado, cometendo os mesmos pecados. Queridos, o pecado surge do fato de não permanecermos em Cristo. Quando nós permanecemos em Cristo, nós não permanecemos no pecado. Você não vai ficar, vamos dizer, sem pecar. A gente sabe que nós temos a natureza humana e que, infelizmente, a gente vai pecar até a morte ou até a volta de Jesus. Tá? Mas, espera aí, eu não posso dizer, é assim mesmo, Jesus já morreu para os meus pecados e eu vou. Não. Quem é nascido de Deus não se conforma jamais com o pecado. Porque tem o que? A semente divina. Isto é, nós nascemos de novo. Nós temos a natureza agora espiritual. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então não podemos permanecer no pecado. É impossível permanecer em Cristo e no pecado ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e viver na impureza ao mesmo tempo. É impossível ter comunhão com aquele que é luz e viver nas trevas ao mesmo tempo.
O pecado não pode se tornar um hábito permanente, queridos. Portanto, pecados e iniquidades trazem duas consequências. Por favor, deixa a Bíblia aberta aí nesse texto, tá? Para você ver. O que vocês vão me ajudar aí? Duas consequências, veja aí. Primeiro, fazem separação entre nós e Deus. E a segunda consequência, Deus faz o quê? Irmãos, olha só, esconde o rosto. Olha a expressão que o apóstolo João usa, ele esconde. Nós vemos na Bíblia as pessoas que tinham intimidade com Deus falando o quê? Face a face. Face a face. Aqui, Isaías usa a expressão, ele esconde o rosto de nós, para não, olha só, ouvir nossa oração. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. O pecado está entre nós e Deus. Ele cria uma barreira. Ele cria um muro entre nós e Deus. E ele então vai obstruir o que? A comunhão nossa com Deus. O pecado vai obstruir, vai criar uma barreira, vai impedir a nossa comunhão com Deus. E automaticamente vai impedir as bênçãos de Deus chegarem a nós. Vai impedir a resposta de Deus às nossas orações. Quando eu leio esse texto, eu lembro logo de Acã, que levou o povo a uma derrota vergonhosa. E eu gosto quando Josué, diante daquela derrota, ele vai orar. Ele vai clamar a Deus. E agora, minhas palavras, tá? Por favor. Deus fala assim: ei, meu servo, levanta. Levanta. Vai tirar o pecado do meio do povo. Quem está acompanhando aí a leitura, vocês já observaram o cuidado de Deus até em questões higiênicas? No arraial, no acampamento, questões higiênicas, até em relação às fezes, olha só. Questões sanitárias. Por quê? Deus andava no meio do povo, irmãos. Aquele lugar tinha que ser santo, irmãos. O pecado é inimigo da oração, queridos. Impede Deus nos ouvir. As bênçãos de Deus chegarem até nós, até nossa casa, nosso lar. Salmo 66, 18 a 20. Vamos lá. Se no coração, vamos lá, vamos juntos, irmãos. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Coisa maravilhosa, né, irmão? Mas, se eu tivesse, olha só, contemplado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido.
que o salmista está dizendo? Se eu tivesse abrigado o pecado do coração, Deus não ia me ouvir. Deus não ia atender a minha oração. Está claro isso, irmãos? Às vezes não entendemos porque não somos atendidos. Por que Deus não me responde? Eu não vou dizer que é sempre, mas um dos motivos, muitas vezes, é pecado no coração. Eu vou, nesse estudo, mencionar alguns que são bem específicos em relação à oração. Vou mencionar alguns, tá? Mas eu quero aqui hoje falar de 4 passos importantes. 4 passos importantes em relação aos nossos pecados, que impedem Deus nos ouvir, atender nossa oração. Primeira coisa, identifique seu pecado. E eu vou identificar o meu, tá? Não estou aqui julgando você. Preste atenção. Identifique o seu pecado. Onde eu estou falhando? Pergunte-se: onde eu estou falhando? Quais os pecados que eu estou cometendo? Em meus atos, em minhas atitudes, em meus pensamentos, em minhas palavras, ou talvez omissões. Omissões. É por isso que o salmista, lá em Salmo 139, 23, 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele está falando, pedindo para Deus sondar o coração dele. Senhor, me ajuda a ver, a enxergar, porque às vezes nós não enxergamos. Há uma trave tão grande diante de nós, que nós somos capazes de enxergar o pecado do irmão, mas não os nossos. Sonda-me, ó Deus. Eu vejo o salmista: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero identificar os meus pecados, os meus pensamentos, onde eu estou caminhando, o que eu estou fazendo que não te agrada, Senhor. Senhor, estou desobedecendo algum mandamento do Senhor? Estou desobedecendo algum mandamento do Senhor? Estou sendo infiel a Deus? Estou amando mais alguém ou alguma coisa mais do que o Senhor? Tem algo na minha vida que eu amo mais, alguma coisa ou alguém, que está entre eu aqui, a minha pessoa e Deus, porque o meu amor não está, Deus não está em primeiro lugar na minha vida. Será que está acontecendo isso? Senhor, será que eu estou dando mau testemunho em algum lugar? Para a minha família? Para os meus filhos? Para os meus vizinhos? Para os meus funcionários? Para o meu patrão? Para os meus amigos? Estou dando mau testemunho, Senhor? Estou em falta em alguma coisa na minha casa?
e a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso no mês de maio, né? Estou em falta com a minha igreja, estou em falta com o meu próximo, tenho pronunciado palavras que não edificam, que são obscenas, palavrões, palavras feias, xingamentos. Minha língua não está sendo bênção para alguém. Às vezes eu perco a estribeira e falo sem pensar, e falo o que não devo. Os meus olhos, Senhor, têm contemplado coisas ruins, têm visto coisas ruins que contaminam minha vida, meu coração. Tenho tido pensamentos que não te agradam, Senhor. Perceba, irmãos, que nós temos que identificar onde estamos falhando. Porque estamos. Faça um exame, não só na hora da ceia, irmãos, para a gente fazer exame. É todo dia. Senhor, como é que foi meu dia? Às vezes a gente tem que pedir perdão a Deus. Final do dia, puxa vida, Senhor, estou envergonhado. Já sentiu vergonha de Deus? Já sentiu? Outro dia uma irmã falou isso para mim. Pastor, não estou conseguindo orar, que eu estou com vergonha de Deus. Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus, estou sentindo vergonha. Que tem gente que não está sentindo, não. Que está tocando a vida a si mesmo. Identifique onde você está falhando, em que área. E aí, identificou, irmão? Segundo passo, faz o quê? Confessa. Tem outro caminho? Confessa os seus pecados. Confessa seus pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar pecados, irmãos, é dar nomes, entre aspas, aos bois. Senhor, eu menti. Menti para minha esposa. Menti para o meu marido. Menti para os meus filhos. Menti para os meus pais. Menti para o meu professor. Menti para o meu patrão. Menti para o meu empregado. Menti para o meu vizinho. Menti, Senhor. Senhor, falei aquilo que não devia. Adulterei. Senti inveja, Senhor. Vaidade. Porque às vezes a gente classifica os pecados, né? Os mortais. A gente pensa, os mortais é que são graves. Essa classificação aí, que eu pelo menos aprendi na cartilha da Igreja Católica, né? Você lembra dos pecados? Mortais, veniais, né? E aí vai diminuindo. Vaidade, hipocrisia. Irmãos, como ofendemos a Deus quando somos hipócritas. Quando aparentamos ser e queremos mostrar uma coisa que nós não somos. Triste demais, irmãos. Senhor, eu fiz uso de bebida alcoólica.
eu me envolvi com vício. Senhor, eu me deixei levar pela pornografia. Falei mal do meu irmão, furtei, fiz gato, cobicei a mulher do próximo, levantei falso testemunho. E aí vai, dê nomes aos bois quando você for confessar, especificamente. Não é como aquele irmão que falou: Senhor, meus pecados são como a areia do mar, perdoa todos eles. Gente, pecados como a areia do mar é muito pecado, hein? Perdoa todos os meus pecados. Dê nome aos bois. Confesse, um por um. É importante isso, irmãos. Mas confesse com verdadeiro arrependimento. Não é dizer que fez e fiz, Senhor, fiz isso. Verdadeiro arrependimento. Coração quebrantado, compungido. Terceiro passo. Faz o quê? Depois que a gente confessa o pecado, tem que fazer o quê? Deixar. Deixar. Então abandone os seus pecados. Completa e definitivamente. Houve arrependimento de verdade? Então vai ter uma predisposição para deixar. Para deixar. Para abandonar. Extirpar da sua vida, do seu coração. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. Ainda Isaías 55:7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é o quê? Rico em perdoar. Rico em perdoar para quem confessou sinceramente e quer deixar o pecado. Não basta reconhecer, irmãos, não basta confessar, é preciso abandonar. Abandonar. Uma predisposição, uma decisão de deixar, não praticar mais. Não praticar mais. E nós precisamos ser radicais conosco. Às vezes somos radicais com os outros, mas somos complacentes conosco, com os nossos pecados. Precisamos ser radicais com os nossos pecados. Confessar e abandonar, deixar. 1 Coríntios 9:27, Paulo usa a expressão: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, a palavra esmurro é dar um golpe de judô não, como é que é soco, aí é boxe é pouco, que o cara leva um monte e não cai. MMA, aquele que nocauteia mesmo a pessoa, ela cai, até desmaia.
É essa expressão que Paulo usa. Nocautear, cai nocauteado. Eu tenho que fazer isso com o meu corpo. Porque o pecado habita aqui, dentro de mim. Então ele usa essa expressão, esmurro meu corpo e o reduz à escravidão. Nossos pecados precisam ser nocauteados, irmãos, completamente. E por último, último passo, devemos fortalecer nossa vida espiritual. Para quê? Para não cair mais. Eu preciso vigiar e orar para não cair na tentação, não ceder à tentação. Identifiquei, confessei, arrependido, deixei, e agora? Vou ficar dando bobeira? Não, eu vou fortalecer minha vida espiritual para não voltar ao pecado, para não cair de novo. Mateus 26, 41, Jesus alertou, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, não podemos confiar na nossa força, na nossa inteligência, na nossa capacidade, no tantos anos que temos de cristãos, membros de igreja. Posso conhecer a Bíblia toda. Eu preciso me fortalecer espiritualmente. Eu preciso vigiar e orar, porque nós temos uma natureza humana. E Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem acha que é comigo mesmo, estou tranquilo, aquele irmão caiu, eu não. Jamais vou fazer. Lembra de Pedro, né? Não precisa nem falar mais ninguém. Eu jamais, qualquer um aqui, eu não. Já estava caindo. Já estava caindo, irmãos. Nós, vamos botar eu, você fala você, tá? Eu sou capaz de praticar essa iniquidade. Eu sou capaz. A graça de Deus é que me segura. Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que o diabo quer fazer com a gente, irmãos. Ele veio para matar, roubar, destruir. É isso que ele quer. Às vezes dá uma dó quando a gente vê um leão pegando um filhotinho de um animal. Já viu? Pega assim, estraçalha. Ou não precisa ser filhotinho não, pega outro, é uma zebra, pega. O leão está aí para devorar, irmãos. O diabo está assim, está espreitando você. Já viu como é que eles ficam? Antes de dar o bote, esperando a oportunidade, escondido assim, no arbusto, no matagal, e quando deu uma brecha, o diabo está assim. Não pensa que o diabo esqueceu de você, não.
Ele está vigiando você. Paulo, 1 Coríntios 16, 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Irmãos, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, para não cair. Repito, não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar. Nós precisamos fortalecer nossa vida espiritual. E a gente está cansado de saber. Como é que a gente fortalece a vida espiritual? Estudando a palavra, lendo a Bíblia, orando, colocando nossos dons para o serviço do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, santificando a nossa vida, testemunhando de Jesus, nas oportunidades que Deus nos dá. Mas precisamos ser revestidos da armadura de Deus. Ele colocou à nossa disposição essa armadura espiritual, para a gente poder vencer, irmãos. Porque sem a bênção de Deus, sem as armas espirituais, nós não vamos conseguir. Perca a esperança. Perca a esperança. É pela graça de Deus, a presença do Senhor. O diabo vai tentar, ele vem como leão, rugindo. Mas Tiago disse assim, capítulo 4, verso 7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao e Ele. E aí, irmãos, olha só, fortalecidos, firmados na palavra, na presença de Deus, o diabo não terá lugar na nossa vida. Ele não vai encontrar brecha na nossa vida. Vamos lembrar disso, irmãos. O que está impedindo as nossas orações? O que impede nossas orações? O que atrapalha a resposta de Deus? Pecados não confessados. A mão de Deus está estendida, os seus ouvidos atentos, mas nossos pecados faz com que a mão de Deus esteja encolhida, não estendida. Nossos pecados, Deus cobre o seu rosto e não vai ouvir nossa oração, porque pecado nos separa de Deus, interrompe a nossa comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter uma vida santificada, irmãos. E aí, como fazer isso? Vimos 4 coisas, 4 passos. Primeiro, identificar o pecado. Depois, confessá-los a Deus. Depois, abandoná-los. E depois, fortalecer nossa vida espiritual. Não tem segredo, irmãos. Está claro na palavra do Senhor. Agora eu preciso decidir fazer isso. Curve sua cabeça, meu irmão, minha irmã, por favor. O Benício Guinâncio estará passando possivelmente por uma cirurgia, né? Do tumor no cérebro. Só tem 9 meses. Vamos orar pelo Benício. Vamos orar, irmãos. Deus nos deu esse grande privilégio, essa arma poderosa espiritual, que é a oração. Derrame-se diante do Senhor. Fale para Deus agora. Deus ouve a nossa oração. Pai,
Tenha misericórdia de nós. Tu és o Deus tão santo, 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 e nós tão pecadores. Ó Deus, por Jesus, nos aproximamos do Senhor. Não esconda a tua face de nós, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Ajuda-nos a vencer nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados, iniquidades. Fortalece-nos, Senhor, para enfrentar e vencer tudo aquilo que tem atrapalhado nossa caminhada cristã, nossa comunhão contigo, Senhor. Ouve a oração de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Socorre aqueles que estão hospitalizados. O Benício, Senhor, que vai fazer essa cirurgia, essa criança, Pai Santo. Ó Deus, toma nos teus braços poderosos e age de maneira maravilhosa na sua vida, através dos médicos, dos remédios, da cirurgia, enfim, Senhor. Te agradecemos a cirurgia do irmão Kleber, pois está, graças a Deus, melhorando, se restabelecendo. Obrigado, Senhor. E tantos outros irmãos que estão enfermos, que nós não lembramos o nome, estão carecendo da tua graça e poder, da tua ação poderosa, Senhor. Entregamos agora eles nas tuas mãos também. Ó Deus de amor, muito obrigado pela tua palavra. Ouve a nossa oração, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues também para o sustento da tua obra. Obrigado pelo teu povo fiel, que confia na tua providência, Senhor, no teu sustento. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver por fé. Ó Deus, muito obrigado por este encontro aqui de oração e estudo bíblico. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que nos acompanham de casa, de outros lugares, aqueles que estão acessando este culto. Abençoa, Senhor, abençoa, Pai, cada um deles, e leva-nos em paz agora para os nossos lares. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.